Galerinha, retornamos, galerinha, vamos que vamos! Técnicas e práticas secretariais, para vocês, meus queridos técnicos em secretariado, turma forte, hein? Turma que vai fazer a diferença nesse mercado, todos que estão aí, até esta aulinha, pode ter certeza, esse tema vai ser decisivo para vocês, hein? Comunicação com o telefone, ao telefone, usando como técnica algumas metodologias que a gente está passando para vocês aqui. Foca nessa questão aí, tá? Olha aí, ó. Depois disso tudo que a gente viu, lembra do seguinte. Para vocês, meus queridos aí que estão em São Miguel do Tapuio, em São Julião, em Dom Expedito Lopes, em Colônia do não, Colônia do Piauí, né? Avelino Lopes, eu quero saber se vocês estão aí ainda. Cadê o Cleidiano Henrique? Vocês estão ainda aí nessa nossa segunda aula? Eu quero saber. Coloca a presença aí de quem tá, menino. Eu faço essa perguntinha para vocês, ó. Depois de tudo que vocês viram nas nossas aulas. E aí, qual é o papel do secretário ou da secretária na comunicação organizacional? Tem alguns itens que eu vou mostrar para vocês, mas além de controlar, meus queridos, vocês têm que criar, tá? Além de controlar, vocês têm que criar. Então, entendam já de cara o que é importante para vocês. Presta atenção, garotinho, presta atenção, garotinha. Olha só, o que a gente pode avançar aí? Primeiro, entender que além disso aí, você tem que começar por um script. Olha o script aqui, olha o checklist. Melhor falando, olha o checklist aqui, ó. Esse checklist é inicial, tá? É o checklist inicial. Eu tenho que ter a ideia de que vocês, queridos técnicos em secretariado, vão criar boa parte dos formulários. Parte dos formulários que vão ter uma lista de verificação de atendimento, que são os checklists. Construindo esta lista para falar o procedimento, com o que pode falar, o que não pode falar, qual é a forma que vai falar, porque isso tem que ser um padrão. Além disso, vocês vão estar também contribuindo, meus queridos, para implantar o manual de atendimento, onde vocês vão ter que saber tudo também que acontece na venda de uma forma geral, ativa e receptiva. Ativa, o que você pode melhorar em termos telefônicos, o que você vai piorar numa perspectiva de atendimento. Resultado, o que piora o atendimento? É você confrontar, por exemplo, um cliente, um consumidor? Claro, e isso tem que estar dentro do manual. Implantar novos formulários para controlar as viagens, e é a forma de você estar se organizando, não é? Entre nas suas atividades aí, e de comunicar essas viagens, implantar um modelo de ata, formulário para reuniões de setores, implantar um modelo de pauta e convocação de reuniões. Pois é, isso tudo faz parte, gente, da comunicação organizacional. Isso tudo faz parte com um enfoque de que depois você vai ter que ligar para cada um deles e falar acerca da convocação nas reuniões e falar do papel que eles tiveram, porque pode ser direcionado por parte de um supervisor, de um gerente, de um diretor. Então, são procedimentos que param por aí? Não. Nas nossas aulas vocês viram muito mais do que isso também. Vocês viram que vocês precisam colaborar com a implantação, por exemplo, da apresentação dos colaboradores por meio de cartão de visitas, da identificação dos setores que entra a comunicação também, do manual para as correspondências, porque lida com a comunicação com o externo e com o interno. Principalmente sugerir a implantação de uniformes, porque é uma forma de você se comunicar padronizadamente. O uniforme, gente, não está dizendo, traz a uniformidade, uma comunicação uniforme onde todos são iguais perante o regulamento interno. Então, esses todos são iguais perante ao regulamento interno, está inserido e isso precisa ser comunicado. Olha o contexto de uma forma geral aí. Olha o que a gente pode avançar
em cada uma das situações. Entenda que a situação prioritária é: eu avanço na comunicação, sabendo que eu vou sempre pedir o retorno dos clientes em relação a se nós conseguimos atingir os objetivos ou não. Fornecedores fazem parte do grupo de interesses, dos stakeholders. Eles também podem contribuir com a comunicação. Eles também podem contribuir com a organização, implantando os controles e os manuais, respeitando esses controles e manuais. Todavia, você vai começar a compreender que a comunicação ao telefone, nesta aula que a gente está aprendendo agora e avançando, nessa comunicação verbal, principalmente, ela usa um mecanismo. Qual é o mecanismo? Olha aí, ó. O mecanismo é o principal da área aí. É o telefone. Olha a linha do tempo aí, meu querido e minha querida, tá com a letrinha pequena, mas eu vou falar cada um dos anos para vocês, tá certo? Cada um dos anozinhos para vocês eu vou falar. Vamos lá? Primeiro, já coloca aí 1667. 1667. O Robert colocou ali um fio esticado para transmitir o som, já começa por aí, as experiências. Lá em 1600. Em um segundo momento vem quem? 1861. O Philip Reis, as primeiras transmissões de sons musicais por meio de fios, acontecendo com os nossos aparelhozinhos lá. E a terceiro avanço foi em 1871, onde eu tenho o Antônio Melk, que ele faz o quê? Ele cria um diagrama quando a fibra reproduz as palavras. Então começa a ter essa repercussão em relação às palavras. Mas não para por aí. O Bell e o Watson, o que eles começam? Eles conseguem fazer a primeira transmissão, primeira frase completa por telefone, gente. Olha que maravilha. 1876. É claro que este conceito, né, em 1876, 2 anos depois, quem é que é o bambambam da história aí? Olha o bambambam. É ele mesmo, Thomas Edison, que inventa o microfone de carvão e é utilizado até hoje. Olha só a perspectiva de energia aí. Tá vendo? Claro que depois disso, o que a gente tem? A gente tem o Thomas Edison abrindo as portas para quem? Para o nosso querido Ericsson. Não confunda com Edison. É o senhor Lars Ericsson. Em 1885, o que ele faz? Ele faz um acoplamento numa só peça do fone e do bocal. Aí é que entra o aparelho de uma forma conceitual. Este aparelho, de uma forma conceitual, ele já mostra um avanço. Por quê? Porque o Landel, ele vem com a primeira transmissão de voz sem fio, ó. Professor, e a primeira transmissão de voz sem fio foi em 1893. Eu pensei que tinha sido agora recente. Pois é, pois não foi não. A primeira transmissão sem fio foi em 1893. Seguido disso, o que eu tenho? Eu tenho de 1800, nós temos um pulo aí. Um pulo que estou lá, ó. Eu estou no 8, O que acontece? Em 1969, um avanço tremendo, gente, na questão do sistema de comunicação via satélite. É aí que você começa a ver que a comunicação, ela se fundamenta como principal produto também, para gerar outros produtos e serviços. Porque seguidamente, em 78, quase 10 anos depois,
a supremacia asiática. A supremacia asiática trouxe aí o quê? O Japão com o celular em 78. No Brasil vai começar a chegar nos anos 90. Nos anos 90 com o tijolão, certo? Telefonia móvel acontecendo aí. Parou por aí? Nananina não. O que que nós temos? No final da década de 90, ativados os primeiros celulares digitais na região metropolitana de São Paulo. Agora veja, ó, vocês estão vendo essa imagem aí, né? Olha só. Verifique isso aí. Falando do celular, certo? Nessa época existia secretário, né? Secretárias. Sim. Durante esta trajetória do telefone, da linha do tempo, não é? Você está vendo aí? O telefone aí. A linha do tempo deste telefone. Essa trajetória toda aí, gente, com os secretários participando desse processo. Nos anos 90, o que começou a acontecer? Veio aquele tijolão da Motorola, o tijolãozão, lançamento. As empresas começaram a comprar, porque eram as únicas que poderiam ter, tinham poder aquisitivo para isso. Em 94 igualou o dólar ao real, né, o valor. Resultado, um estouro também em relação à compra deste aparelho. Os grandes executivos tinham, porque o aparelho era caro, mas igualou ao dólar, então já fez a equiparação ali dólar e real. Tá? O que aconteceu? As grandes empresas deixavam que os secretários e as secretárias levassem os celulares para casa, para poder eles atenderem em casa os celulares. Atender ligações que, na verdade, eram ligações organizacionais, eram comerciais, e que a maioria das vezes era para que os diretores atendessem, né? E esse secretariado, ele era esticado lá para casa. Olha o home office já acontecendo aí. Home office não é novidade agora, não. Home office é uma novidade já desde os anos 90, onde as pessoas levavam para casa alguns trabalhos já para acontecer e fazendo trabalho de casa, trabalhando de casa, home office lá, o secretário lá atendendo o telefone, né? E aí na maioria das vezes era full time, quer dizer o quê? O tempo todo, quase não tinha vida, porque levava o celular, que era aquele tijolão, o Motorola, grosso, muito, né? Se você jogasse em alguém, você matava aquela pessoa, era como se fosse uma arma praticamente, mas a pessoa ficava trabalhando quase os 3, 4 turnos. Por quê? Porque ela atendia também telefone lá. É claro que houve um movimento também dos secretários em relação a saber separar, dividir essa situação em relação ao trabalho que se estendia para casa. Não é? Essa situação, gente, é para que você possa começar a entender o seguinte: muitas coisas aconteceram no passado e isso se repete de outras formas. Digitalmente hoje, a nossa comunicação hoje, olhando virtualmente, nós estamos aqui com um exemplo da mediação tecnológica acontecendo, via som. Estamos nos falando, podemos nos falar aqui constantemente, não é? Esse contexto, ele é um contexto que ele foi iniciado com o telefone. Então, por isso que essa trajetória da linha do tempo do telefone é importante para você compreender. Tá certo? Show de bola? Retornando para os slides, então veja. Tá, então por que que acontece esta falha da comunicação? Porque eu não me preocupo com os ruídos. Você vê que aqui a comunicação já era, né? Olha o fiozinho bem aqui, ó. Olha o fiozinho aqui que já era. Comunicação tá dando interferência aí? Não, aí não tá tendo, é nem comunicação. Já começa por aí. Você tá vendo que a imagem aí, ó, ele já não está entendendo mais nada e a comunicação foi cortada. A comunicação pode ter sido cortada aí por vários tipos de ruído, vários tipos de problema. Primeiro, porque você está vendo aqui, ó, que ela está numa postura agressiva. O que eu tenho que trocar é por uma postura
assertiva. Falar o que a pessoa precisa ouvir e não o que ela quer escutar, só que de forma educada, com um tom de voz educado. Ou seja, já começa a minimizar alguns problemas, mapeando estas situações, meus queridos. Então, olha só o que eu preciso proceder na comunicação com o telefone. Eu preciso avançar em entendimento que saber que quanto mais eu tiver vocabulário, melhor a minha performance em persuadir. Pode ser qualquer que seja o segmento, qualquer que seja o compromisso, quer seja no cabeleireiro, manicure, quer seja no massagista, quer seja no restaurante, numa costureira, com um médico, com um dentista, não interessa. Não interessa que você vai tentar adequar. Não interessa também o aparelho que você vai utilizar. De acordo com a tecnologia, não importa. O que importa é que você vai ter que trabalhar um contexto onde você possa usar todos, mas você sabendo utilizar todos esses aparelhozinhos tecnologicamente. E aí, necessita que você entenda sobre tecnologia também, sobre TI da mesma forma. Você entendendo sobre TI, este se caracteriza o mundo do secretário e da secretária, a comunicação. Comunicação, gente, como uma das principais funções do secretário, tá? Você é responsável pela primeira impressão da empresa. Lembra lá do branding, né? Pois é, você é responsável por isso. Você é responsável por estar representando, por exemplo, às vezes o presidente e a diretoria. A primeira impressão é a que fica? Sim. Se a pessoa tem uma má impressão, você atendendo o telefone, você é a pessoa responsável por isso. Lembre-se disso. A má impressão, quem vai estar posicionada para trabalhar esta má impressão é você, tá? Você como técnico em secretariado. Isso é uma responsabilidade sua, faz parte do seu mundo secretarial. O mundo secretarial também entra numa perspectiva de você simultaneamente estar falando no telefone, mas passando uma mensagem, entendendo que vai ter que colocar algumas informações lá no Palm, ou depois do Palm eu posso estar colocando lá no próprio computador, sabendo que eu vou estar ali com uma comunicação que eu vou receber, vou falar e ao mesmo tempo vou ter que passar um fax. Algumas empresas ainda têm o fax e passaram a mensagem por SMS ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Simultaneamente, trabalho multifuncional da comunicação, entendendo que são as comunicações e a habilidade que você vai ter que desenvolver para executar estas comunicações de uma melhor forma. Porém, também entendendo que o treinamento e as negociações no secretariado serão diferencial. Por quê? Porque vai ter alguns momentos que você vai fazer trabalho de recepcionista, trabalho de telefonista, entendendo que isso está inserido dentro do teu ofício também. O papel do treinamento do profissional híbrido é o destaque após esta pandemia. Eu tenho que ter uma performance digital, eu tenho que ter a mesma performance no presencial. Este trabalho vai trazer uma repercussão para a imagem da empresa. Sabendo disso, a imagem começa também de como você comunica, de como você vai estar vestido, a tua linguagem corporal, a tua imagem também voltada para tudo que você está passando para a empresa. Lembre-se que você vai estar nessa postura aqui, sempre buscando encantar e surpreender. Encantar e surpreender por meio da sua comunicação. Surpreender gerando um valor único como resultado do teu comunicar. Só então é que a gente dá uma relembradazinha em algumas situações que são importantes. Vejam bem aqui, ó. Cada vez mais aumenta a competitividade.
cada vez mais eu tenho que me autoconhecer. Então, o autoconhecimento é decisivo para a tua melhoria. Autoconhecimento para a tua melhoria da tua comunicação, tá? Conhecimento em relação aos clientes internos e externos para melhorar essa comunicação. Sabendo disso, eu sei que eu vou ter que aprender a lidar com pessoas desses quadrantes aqui. Quadrante 1, especificamente. O quadrante 1, se eu vou trabalhar o racional com quem está no telefone, este perfil, o perfil racional, ele vai estar ligado ao quantitativo. Opa, vai estar ligado ao quantitativo? E este quantitativo aí, então você vai ter que usar algumas palavrazinhas que estão ligadas ao analítico. O analítico, meus queridos, falar analiticamente exige técnicas e palavras nesta área. Por que eu estou colocando isso? Porque o analítico ele é muito voltado para o próprio nome, que é a análise. Todos os argumentos a serem estudados, que você vai usar neste quadrante 1, com a pessoa, ela vai estar analisando constantemente o que você falar, se tem coerência ou não, gente. Então, você vai ter que ter coerência aí na aplicabilidade da tua comunicação. Todos os argumentos, etimologicamente, a origem dessa palavra traz a análise da mente. Analítico, análise da mente. Então, no quadrante 1, as suas palavras, o que você vai estar falando, vai ter que trazer uma noção de racionalidade. Não esqueça disso. O problema tem que vir da razão. Se você fosse voltar para a emoção, essa pessoa não vai se sensibilizar. O analítico, como um sinônimo, ele vai proceder de uma análise constante, de uma tendência que ela é cartesiana. E o que é cartesiano? Traz os números, traz um hábito de conduzir esta análise constantemente para números. Faz em meio à análise constantemente. Eu posso reproduzir este nome analítico, por exemplo, por um substantivo, né? Na verdade, é um adjetivo que ele traz o quê? Ele indica liquidez, ele indica um foco numérico. A visão analítica, por exemplo, de quem está recebendo a informação pela comunicação, ela compreende num fator decisivo para quê? Para a pessoa vai estar avaliando e julgando você pelo que você fala pelo telefone. As situações ali, elas são situações objetivas. Ela não quer um blá, 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 não. Ela quer pontualmente que você fale e pronto, e mostre como 1 mais 1 são 2 e pronto. Ou seja, quando envolve problemas de relação do conjunto emocional, ela vai querer que você dê um enfoque a essa questão emocional, uma questão numérica. Então, quando você for falar com a pessoa do quadrante racional lógico, analítico e matemático, você vai ter que falar em percentuais, em taxas de conversão, em desvio padrão. E aí você vai ter que ter domínio dessa área, o domínio matemático. Eu estou colocando para vocês um modelo mental que você vai ter que direcionar a cada conversa no telefone. Técnica que você tem que utilizar. Porque a pessoa não vai ser convencida. Você vê que ela coloca dados numéricos, ela está se referindo a situações quantitativas. Então, você vai estar relacionando com ela situações quantitativas. Não vá querer relacionar situações emocionais, porque já está fora. Essa pessoa já não vai ser encantada nem surpreendida por você. E você muito menos vai conseguir satisfazer o que ela quer como resolução. Certo? Então, lembre-se disso. Nessa forma sintética, o grau que é expressado, por exemplo, pela forma especial do adjetivo voltado para o analítico,
é você encabeçar essa expressão, entendendo que o analítico ele vai ser muito mais crítico, ele vai ser muito mais profundo, até mesmo algumas vezes extensivo nessa profundidade, minuciosamente, vai ponderar, vai ser um pouco mais escrupuloso, um pouco mais persuasivo, porque ele vai vir com dados. O perfil dessa pessoa analítica é um perfil que a pessoa ela é caracterizada pela análise de um contexto e ela mostra o resultado, o que aconteceu. Ele traz dados, interpretações desses dados, ele mostra metodologias, ele analisa as informações que você vai estar falando como forma tática. E isso eu estou só no primeiro ponto, no primeiro quadrante, o quadrante A, o número 1. Quando você vai para o número 2, que é o quadrante D, tá? Não estou seguindo a ordem das letrinhas, mas sim a ordem dos números. No quadrante D, o que ele traz? Já é um outro significado. Se ele traz uma pessoa que é criativa, opa, o criativo aí é uma pessoa totalmente diferente do analítico. Por quê? Movido pela inovação, pela adaptação intelectual. Se você quer saber, por exemplo, se a pessoa é criativa, ela se inspira em outras pessoas, ela tem um sonho, ela coloca isso na conversa, no telefone, por exemplo. Ela fica entediada quando você começa a repetir as coisas e não coloca outras coisas novas. Ela enxerga um mundo diferente, ela vem com novas nomenclaturas falando ao telefone. Por exemplo, ela expressa a curiosidade. Esse fator, gente, palavras que expressam curiosidade, incentivo, inovação, são originárias da mente criativa de alguém que está conversando com você pelo telefone. Ações revolucionárias, a questão de gostar da mudança, do gerar alguma coisa nova, de tentar executar de forma arriscada, aprimorada as técnicas, ou seja, veja que esse fator é um fator criativo, mas que você tem que lidar com essas palavras que gerem inovação, que permitam que ele possa ver que você tem novas ideias, que você é curioso, que você vai, por exemplo, aplicar com ele, por exemplo, uma técnica de brainstorming, tempestade de ideias, para ele colocar ideias durante a ligação, você conversando com ele pelo telefone, fazendo com que ele abra possibilidades de ter uma duração grande aí, numa perspectiva de alternativas, ele dando as alternativas, porque aí você está usando a criatividade dele. Olha como é que você movimenta a comunicação pelo telefone, olhando para esse quadrante D. Certo? Eu estou fazendo um invertido aí, eu não estou indo pelo A, pelo B, pelo C, pelo D, não. Eu estou começando pelo A e vindo lá pelo quadrante D. O 2. O 3, que é o emocional, que traz a questão do comunicador num fator emotivo. Esse fator emocional aí, o emocional, ele traz um diferencial. Por quê? Porque mostra que a pessoa é decisiva no fator emocional, gatilhos emocionais. Ou seja, sensibilidade, afetividade. Essa pessoa, o que você puder levantar sobre o que está acontecendo comportamentalmente é melhor. Porque o emocional traz isso. O comovente, o tocante, o impressionante, o dramático, situações que tragam determinação, fortaleza, até mesmo tristeza, que sejam eletrizantes. Quando você usa palavras ligadas a essa situação, você desperta um gatilho mental nessas pessoas que estão do outro lado da linha do telefone. E aí a pessoa começa a se interessar, porque ela é uma pessoa que age de forma emocional. Então ela gosta de palavras emocionais. Intimamente, traz um sentimento, traz o traço aí de pessoa sensível. Você pode contar uma história e essa história envolver uma questão emocional, comportamentalmente. Então, você está falando com ela, tentando utilizar aquela técnica que nós colocamos, que é a técnica do rapport. Se comunicando de forma sensível, assertiva, dizendo que entende ela, que já passou por isso em alguma determinada situação. Você contando uma experiência em relação a isso,
tratando essa situação como uma situação extremamente importante, criando estratégias para evitar e adquirir novos hábitos, principalmente. Ou seja, esse adquirir novos hábitos podem ser hábitos emocionais. Devem ser hábitos emocionais. Olha só que fascinante você pode construir a tua trajetória se comunicando com as pessoas, usando técnicas, sabendo o perfil delas. Professor, como é que eu sei o perfil delas? Lembra daquela técnicazinha que eu falei para vocês. Veja quais são as palavras que ela mais fala 3 vezes e faz isso, tá? Acontecer. Presta atenção, hein? Inclusive você, Patrícia Santos, que está chegando aí, dando boa tarde, né? Pois é, esses 3 perfis que eu já falei são 3 perfis decisivos, gente, para você se comunicar com as pessoas. Mapeia 3 palavras que ela mais repete, 3 palavras que ela fala 3 vezes. Você vai ver se ela se encaixa ou no criativo, ou no racional, ou no emocional, ou no último quadrante. Correu até um delayzinho aí, né, meu diretor? Tá ainda levando um tempinho, rotatividade aí, né? Esse zoom aí é ele deixando a internet, deixando a gente com delay alto, mas não tem nada não. Depois você pode acessar a plataforma e entra a plataforma para a gente ir para cima, meus queridos. E no último quadrante, gente, no quadrante B, é aquele da cautela. O quadrante B, ele traz o quê? Aquele que é organizado, o que é ponderado. Este quadrante B, ele traz também um ensinamento para a gente, porque o organizado, ele mostra como é que eu vou correr atrás do organizar as minhas ideias para poder atingir ele do outro lado da linha telefônica. A pessoa é extremamente disciplinada, então ela está preparada ali, gente, para entrar na situação junto com a gente. Verifica essa situação aí, olha que maravilha. Você pode começar a entender pela palavra que ela começa a falar no telefone. Se ela fala, por exemplo, isso não pode sair da ordem, isso não pode deixar de estar organizado, vamos ter que estruturar isso. Opa, essa pessoa ela é cautelosa. Então, ela tem uma tendência para ser organizada. Pois é, porque eu me preparo para fazer isso, eu me organizo para fazer isso. Opa, essa pessoa está repetindo muitas vezes a palavra organizado. Então, ela já está me mostrando aí que eu tenho um perfil para atingi-la. Se ela é disciplinada, o que eu vou fazer? Vou usar palavras voltadas para isso, para a organização. Então, se ela dá importância para isso, eu tenho que falar sobre o planejamento, sobre os objetivos que estão organizados de acordo com o que ela está falando, sobre as prioridades que ela tem que ter, sobre aquele que está lá, que ele vai desenvolver a criatividade, mas ele está planejando antes, ele está trabalhando a sua liderança. Por exemplo, de uma situação, você também ordenar a forma que você vai falar e qualificar isso, mostrando que você é super organizado, quer seja na comunicação, quer seja no tempo. Então, olha a ênfase que nós estamos dando para esses 4 quadrantes que você pode estar falando e despertando gatilhos mentais com as pessoas que você fala ao telefone, quando você estiver executando as suas práticas secretariais, usando técnicas. E se você for ver, gente, são técnicas simples. Você tem que só ter um vocabulário para isso. Saber que para cada um desses quadrantes, quem se encaixa nesses quadrantes, você vai poder mapear fazendo a técnicazinha das 3 palavras que se repetem 3 vezes. Não esquece dessas técnicas, tá, gente? Não esquece. Faz parte de estudos comportamentais, hein? Porque só aí também você vai poder aplicar, por exemplo, nos teus colegas. Posturas que você não pode estar adotando, como se colocar atrás da mesa do colega sem ele te convidar, sem fazer, aí você não pode estar fazendo comentários sobre a vida pessoal daquela pessoa, né? Não abrir a correspondência, nem ler a correspondência sem autorização, não usar nem atender o telefone de ninguém, nem servir água, se servir, no caso, de tomar café,
lá no frigobar do seu líder, do seu supervisor, do seu gerente, nem fazer comentários sobre conversas alheias, nem ouvir conversas alheias pelo telefone, nem se mostrar curioso sobre a vida das pessoas. Se a pessoa quiser falar, bem, se não quiser, tudo bem, tá? Mas isso é uma postura profissional da comunicação interna. Só que nós temos outros impactos, por exemplo, comentários que são feitos que podem soar como fofoca. Tá, ele acabou de me chamar de novo para tomar um café. Aí aponta para uma conversa que está tendo lá com aquela outra colega. Tá, insinuando o quê? Trazendo o quê? Isso está correlacionado com a comunicação interna, com a comunicação organizacional de forma geral? Sim. Eu tenho que melhorar a comunicação, tendo mais autoconfiança, buscando empatia, com um contato melhor com o ser humano, procurando se expressar em contextos que eu preciso melhorar essa expressão minha, um momento de se expressar, sabendo o momento correto, trabalhando a minha aparência física, mas não é só isso que eu tenho que fazer, interpretando as situações, mas dando também a opção para que as outras pessoas possam interpretar. Todavia, isso repercute aonde? Até na minha organização das minhas tarefas, ó. Porque se eu não fizer a comunicação da forma correta, isso vai repercutir até na organização dos meus serviços, nos arquivamentos. Isso vai repercutir em como eu vou lidar simultaneamente com os arquivamentos, mas com o telefone também. A minha preocupação em estar trabalhando, que vem lá da antiguidade, lá dos gregos, que falavam lá da identificação dos documentos, principalmente. Essa preocupação, ela recorre no que está acontecendo hoje. Por exemplo, eu simultaneamente, como secretário ou secretária, eu tenho que estar ali ao telefone, mas sabendo como é que eu vou catalogar as minhas correspondências com os selos de validação, sabendo como é que eu vou lidar com as situações, de comunicar também a minha postura sustentável, de estar ali realocando os locais e separando as situações em documentos que estejam todos protocolados. E simultaneamente utilizando o protocolo com o telefone, perguntando se aquela pessoa recebeu aquele material que foi protocolado. É claro, o carimbo sendo o grande representante desse protocolo, né, gente? Sendo o grande representante desse protocolo. Não esquecendo que eu vou ter que classificar as correspondênciazinhas, que são as comunicações recebidas e expedidas, como forma de comunicação também. Isso tudo pode ser passado também pelo telefone, e eu vou ter que confirmar pelo telefone essas correspondências que chegaram. Se elas não tiverem um e-mail, por exemplo, que foram recebidas, então com as suas categorias de cartas, ofícios, malas diretas, faturas, documentos, revistas, nesse contexto, o protocolo também vai estar comunicando o quê? Controle, distribuição, atuação das minhas atividades, a classificação destas correspondências, a expedição, o registro e o recebimento, meus queridos. O recebimento dessas comunicações internas, todas sendo monitoradas e avaliadas, na perspectiva de você vai ter que classificá-las em correspondências destinadas de uma forma geral, destinadas aos setores e aos departamentos específicos, que vão de compras até o comercial e o marketing, passando pelo administrativo, jurídico, contabilidade, contas a pagar, etc. Outros também terão aí, na sua perspectiva, um controle maior, que é a correspondência confidencial. Faz parte de você estar ali acompanhando, como profissional, as correspondências para todos. O secretário, ele é o responsável por essa comunicação, sabendo a diferença das correspondências, de um ofício, de uma carta comercial. E depois, como é que eu vou fazer? Eu vou comunicar isso também por uma comunicação interna que pode ser escrita ou pode ser apenas apertando o botãozinho do ramal por telefone, colocando essa situação como mais um procedimento. Procedimentos que tenham aí o respaldo do que eu preciso fazer.
e do que eu não preciso e não posso fazer como uma postura profissional. Olha só aí. Resultado, meus queridos. Separar o tipo de correspondência vai contribuir para a melhora da comunicação interna, assim como ler a correspondência, mas para poder direcionar para as pessoas certas também. O despachar, o fazer o despacho diário dessas providências, ocasionando aí o transitar do outro receber a comunicação e o arquivamento desta comunicação especificamente, pois é. Essas situações são situações onde você precisa saber que existe a comunicação externa na classificação e a comunicação interna. Essa comunicação externa, é claro, vai lidar com ofícios, cartas para os grupos de interesse. Na comunicação interna, meus queridos, vai lidar com o quê? Com as situações que acontecem dentro da organização e que têm um impacto nas decisões. Olha só o caminho que é tomado aí em relação à organização. A numeração, o protocolo são fundamentais. Para quê? Para a distribuição desta comunicação que pode vir falada, depois vai ter que ser registrada e distribuída de forma particular ou de forma oficial. Todavia, meus queridos, vejam que esta conceituação e a classificação das correspondências, elas fazem parte de um todo da organização, da comunicação de uma forma geral. O particular, o oficial e o empresarial, eles estão juntos aí. Você vai ter que, de uma certa forma, comunicar por outros meios também essas correspondências. Caso essas pessoas não venham pegar, você vai ter que comunicar pelo telefone elas. E aí existem alguns mecanismos que melhoram a performance da gestão de tempo, por exemplo, do secretariado. Como essa ferramenta aí, a chamada tríade, que vem com algumas perguntinhas. A tríade do tempo, ela foi criada por este senhor aqui, ó, Christian Barbosa, deste livro. Depois pesquisem acerca deste livro, meus queridos. Tríade do tempo, que fala sobre essa adequação da comunicação e gestão do tempo, atrelando a conexão de família, trabalho e vida. Todos focados em trabalhar o quê? Como é que eu vou trabalhar a comunicação, sabendo o que é importante, urgente e circunstancial. O que é que ele defende aqui? Que 50% tem que ser importante, 30% tem que ser urgente e 20% circunstancial. Então, veja, na comunicação de uma forma geral, gente, o que a gente tem? Primeiro, você vai ter que, mesmo utilizando um telefone, saber o que é importante para ser falado, o que é urgente para ser ressaltado e o que é circunstancial. Lembrando que importante é resolução de curto prazo, urgente de médio prazo e circunstancial de longo prazo. Certo? Meus queridos e minhas queridas, que bom estar com vocês, hein? No nosso segundo. Eu quero ver, ó, motivação constante. Eu quero ver motivação constante. Tá certo? Tá apenas começando a semana. Vamos que vamos. Obrigado, meus queridos, por terem ficado nesta aulinha, juntinho com a gente. Vamos que vamos? Então, eu fico por aqui e até a próxima, porque eu fui!